Fala galera, episódio novo do Fala Papito na área. Se você não segue a gente nas nossas redes sociais, tá na hora de seguir. Se inscreve no canal do YouTube, dá aquela força por lá. Se você assiste no Spotify ou em qualquer outro streaming de áudio, também vale a inscrição e marcar aquelas 5 estrelinhas que tem lá. Então, já que a gente tá aqui, vamos para mais um episódio com apoio da Offer Kids School. Vem falar, papito! Fala, papito! Papai, eu vou te Papito, fala, papito! Fala, galera! Fala, papito! Estamos no meio de uma série aqui no podcast sobre a ausência paterna em todas as suas formas. E hoje a conversa é sobre um possível caminho de mudança, porque quando o pai não pode estar, é o sistema que também precisa mudar. O assunto de hoje é a licença paternidade. E a verdade é que 5 dias não bastam. É menos tempo do que o carnaval, meu velho. É quando o bebê ainda tá com um cordão umbilical, quando a mãe ainda nem conseguiu descansar, mesmo que o pai esteja lá no maior apoio possível nesses 5 dias. E eu ouso falar, a maioria dos pais ainda está tentando entender o que acabou de acontecer nesses 5 dias. Uma dica, irmão, teu filho nasceu, meu velho. Mas tem um movimento crescendo no Brasil chamado PL do Pai Presente, que quer mudar tudo isso. E a gente vai entender agora. Porque esse papo aqui é para tirar dúvida mesmo. E eu sei que para muita gente esse projeto ainda é uma novidade, muita gente nem ouviu falar. Então se prepara, porque o que a gente vai conversar hoje pode mudar o futuro da paternidade do Brasil e pode mudar o Brasil. Nosso convidado de hoje é um gigante nessa causa. Ele é o Felipe Basílio, pai da Nena e do Kiki, embaixador da Copai e da Liga da Paternidade, e defensor ferrenho da ampliação da licença paternidade no Brasil. Além disso, é criador de conteúdo e curador sobre paternidade, carreira e diversidade. Trabalha na Amazon, uma das maiores empresas do mundo, e tem uma formação acadêmica e um background que, se eu fosse ler, a gente ia acabar o tempo do programa e não conseguia terminar. Felipe, seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente hoje no Fala Papito. Boa tarde, Deco. Boa tarde, papitos e mamitas que estão nos assistindo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de vir aqui apresentar um pouco melhor sobre o PL do Pai Presente, sobre a própria Copai, Coalizão pela Licença Paternidade, e, obviamente, contar um pouquinho aí da minha história, um pouco da minha vivência, um pouco de como eu entrei nessa missão, que é mais do que 5 dias, é mais do que 30 dias, é mais do que apenas o tempo que o pai passa com a criança. Nós estamos desenhando aqui o que pode ser o futuro de jovens e de adultos de 3, 4, 5 gerações para frente. Mas não vou dar spoiler, né, Deco? Vamos conversando aos pouquinhos, a gente vai explicando para o pessoal. E a ideia aqui é que vocês conheçam um pouco melhor também e busquem mais informações sobre o PL do Pai Presente. Né? Então, se a gente conseguir terminar o bate-papo com as pessoas buscando informações, saber como apoiar, saber como fazer barulho nas redes sociais, eu acho que nós marcamos um golaço. Não, sem dúvida, e eu acho que hoje é exatamente isso, é plantar essa semente, explicar tudo, desde o começo, como é que está hoje e como é que a gente faz para quem quiser levantar essa bandeira junto com a gente, poder também participar. E aí eu vou fazer a primeira pergunta, que é a pergunta clássica. Filipão, o que é exatamente o projeto da PL do Pai Presente? Como é que tu me explicaria isso e de forma muito simples para que todo mundo consiga entender e acompanhar com a gente? Claro, vamos lá. Primeiramente, assim, a PL do Pai Presente é o projeto de lei 3773, que data de 2023. Ele está tramitando no Senado e nós temos um projeto em paralelo tramitando também na Câmara. Só que no Senado o projeto está mais avançado. Hoje ele já está sob os cuidados da Comissão Justiça e Cidadania, pronto para ser aprovado. Mas do que se trata esse projeto? Aqui no Brasil nós temos por convenção, porque é uma lei que nunca foi homologada, dos 5 dias de licença paternidade. E olha só, eu tenho 38 anos, eu nasci em 1986.
Esta lei só foi promulgada em 1988, com a nova Constituição. Ou seja, antes da nova Constituição, os pais não tinham direito a nada, não existia licença paternidade. Só que aqui no Brasil ela é uma licença muito curta, de apenas 5 dias. Isso é um tempo irrisório. Primeiro comparado às mães, que têm direito a 120 dias, que pode ser estendido, aquelas empresas que fazem parte do grupo de empresas cidadãs ampliam para até 180 dias, e irrisório para que a gente crie conexões com os nossos filhos, para que a gente consiga não só ser um suporte para a mãe, mas para que nós nos conheçamos como pai também, e como pai com função, não só o pai no título, mas ao pai que dá o banho, o pai que sabe trocar, o pai que conversa com a criança. Existem uma série de estudos que mostram que este primeiro contato pele a pele e proximidade nos primeiros dias de vida, ele é determinante para o relacionamento ao longo de toda a vida. Crianças crescem mais seguras, crianças se sentem mais confiáveis perto dos seus responsáveis, e o que nós estamos querendo é que esses 5 dias se transformem em 60 dias, de uma forma escalonada, que num primeiro momento seja aprovado 30 dias e que num período de até 5 anos, esses 30 dias sejam escalonados futuramente para 45 e depois para 60 dias. Então, inicialmente, nós já estamos com esse projeto tramitando em ambas as casas, como eu comentei, e nós estamos num momento crucial, que é o momento em que ele pode ser aprovado ou não no CCJ. Essa aprovação está prevista para acontecer final do mês de junho agora, e nós estamos fortalecendo todas as formas de relações governamentais, contato com as empresas, um barulho social para que pais, mães e mesmo profissionais da área da saúde possam cobrar essas mudanças dos políticos que estão envolvidos com essas comissões. Ô Felipe, me tira uma dúvida. Esse projeto, ele já vem caminhando há quanto tempo, assim? Talvez, eu acho que ele, antes de entrar nas casas, ele já vinha sendo discutido em outras instâncias para que ele chegasse de forma mais concreta e que fosse mais fácil de convencer, né, tanto o Senado quanto a Câmara, da importância dessa alteração, dessa mudança de quantidade de dias aí. Tu tens essa noção de há quanto tempo essa discussão começou a ser levantada? Sim, desde meados do começo dessa década, né, 2020, 2021, ali no período pandêmico, algumas empresas, como comentei, empresas que fazem parte do grupo de empresas cidadãs, oferecem a ampliação da licença paternidade e maternidade. A licença maternidade passa de 120 para 180 dias e a licença paternidade passa de 5 para 20 dias. O que, se comparado 20 dias aos 5, é muito tempo, mas ainda sabemos que é muito pouco para que a gente consiga, de fato, participarmos desse momento que, assim, muda histórias. Não muda só a história da criança, acho que muda a história do pai, da mãe, da família no entorno. Isso pode mudar relacionamento ao longo da vida de todas as pessoas. Então, essas empresas cidadãs já começaram a movimentar e perceber que os homens estavam demandando por isso também. Eu digo que é uma demanda de ambas as partes. Os homens, porque de fato sentem falta de estar presente com os filhos, eles percebem os benefícios para eles próprios, não só como homem, mas como profissional, porque cuidar de uma criança desenvolve uma série de soft skills que você aplica perfeitamente nas empresas, você desenvolve resiliência, você desenvolve flexibilidade, resolução de problemas complexos, enfim. Mas a gente também vem acompanhando uma série de iniciativas ao redor do planeta. Então, os nossos vizinhos da Argentina têm uma licença paternidade ampliada também. Se não me engano, inclusive o mesmo período das mães. É um período que é compartilhado entre pais e mães. Os países nórdicos, a Noruega, a Dinamarca, são países benchmark nesse sentido, onde a licença parentalidade ela é compartilhada também. O Canadá é uma outra realidade nesse sentido. Então, a gente consegue ver que é um movimento global que traduz muito da mudança social que a gente vive, que a questão dos cuidados com os filhos não é delegado somente ou exclusivamente às mulheres, que os pais não só precisam, mas devem adotar essa posição mais propositiva, mais ativa na criação dos filhos, e as empresas estão se movimentando, porque uma vez que o funcionário não se sente seguro dentro da organização
para usufruir da sua paternidade como um todo, com certeza ele vai se transformar, ou pode vir a se transformar, num funcionário desengajado. Ele vai procurar um ambiente de trabalho que ele possa alinhar os interesses pessoais com os interesses profissionais. Ou seja, se a empresa não oferece aquilo que ele busca, a empresa corre grande risco de perder os seus talentos. Felipão, acho que tem 3 comentários aí dessa tua fala. A primeira é que minha filha nasceu em 2020 e só que foi 15 dias antes do lockdown. E a empresa que eu trabalhava era uma empresa cidadã, então eu teria direito aos 20 dias. Mas quando entrou o lockdown, que tudo enlouqueceu, ninguém me perguntou se eu queria voltar ou não. Eu simplesmente voltei a trabalhar sem nenhuma. Assim, ninguém questionou. É que assim, tipo, se fosse a mãe, provavelmente. Não, provavelmente não. Com certeza, ela não seria chamada de volta. Mas o pai, sim, eu fui chamado de volta antes de terminar minha licença paternidade. E ninguém me questionou se eu queria ou não voltar, se eu achava que eu deveria ou não voltar, né? Acho que é até engraçado assim que eu tenho até local de fala sobre isso, né? Porque eu tinha um direito maior do que a média e eu não pude usufruir por um caso muito específico, mas que eu deveria ter sido consultado e não ter sido determinado meu retorno. Acho que outra coisa que tu falaste aí que é interessante é sobre a questão da licença quando ela é coparental, né? Parentalidade. Até para que as pessoas que estejam ouvindo a gente entendam isso, é quando a licença ela é dividida entre paternidade e maternidade e o casal, ou independente do modelo de família que seja, eles entendem como eles querem dividir aquele tempo de licença. Não é isso? Então, assim, se é 6 meses, 1 ano, 2, eu sei que tem casos de 2 anos de licença, eles dividem, pode ser que um fique 1 mês e o outro fique 1 ano e 11 meses, mas pode ser que seja meio a meio, que divida períodos que sejam importantes para cada um. Eles podem compartilhar, inclusive, o mesmo período, né? Então, eles podem cada um tirar em determinados momentos ou compartilhar o mesmo período em conjunto. Ao invés de, por exemplo, fazer 2 anos, fazer 1 ano com os 2 juntos, né? Isso aí. Exato. Pô, muito legal. E eu acho que uma outra coisa também é que eu sei que são poucas, mas existem empresas no Brasil que já assim, possuem políticas diferentes, né? De licença paternidade, algumas até igualando a licença paternidade com a licença maternidade, o que é muito legal. Uma vez eu já fiz uma publi para uma dessas empresas e foi uma coisa que quando eles me falaram, eu disse, caramba, que legal. Inclusive, eu adoraria trabalhar numa empresa como vocês, então, porque é sensacional você ter 6 meses para ficar com sua filha. Mas, bom, massa. Então, já vendo a discussão, não é uma discussão que talvez a gente já tenha há mais tempo, mas ela era muito informal, ela começa a se tornar mais formal a partir de 2020. A pandemia deve ter influenciado isso. E aí tu comentaste já sobre a questão atual do projeto, vai ser lotado, CCJ. Como é que está sendo hoje a percepção de vocês que estão mais à frente do projeto, na percepção, como vocês percebem hoje os políticos em relação a isso, assim, tanto os deputados quanto os senadores? Eu sei que tem uns que estão apoiando veementemente, fazendo as mesmas divulgações que a gente recebe, eles recebem e também colocam nas redes. Como é que tá? Qual é a expectativa de vocês hoje para isso? Sabe o que é interessante, Deco? Essa é uma pauta que consegue unir o Brasil, porque nós estamos falando de família. Eu não estou falando aqui somente de um benefício trabalhista, né, que pode ser entendido por uma pauta ou por outra pauta. Mas nós estamos falando aqui do futuro, hoje, das nossas crianças, mas que vão se tornar os nossos adultos, e que esses adultos serão adultos mais seguros, mais produtivos, serão adultos que entendem o benefício do seio familiar. E nós conseguimos, no início do projeto, no lançamento, na apresentação da proposta de lei, unimos 2 deputadas que são antagônicas no espectro político-partidário, mas que estão unidas, inclusive lado a lado, na foto de registro do lançamento, né, da apresentação da PL, que é a Damares, né, a senadora Damares, e a deputada Tabata Amaral. Então, a gente está tratando de um espectro que une esquerda e direita, porque entende dos benefícios que isso vai trazer para todos, independente
da bandeira que se levanta. E hoje nós fizemos uma pesquisa, só vou dar um passo para trás, vou apresentar um pouquinho o que é a COPAI, que é a Coalizão pela Licença Paternidade, que é quem está liderando este movimento dentro das casas legislativas. A COPAI nasceu de uma insatisfação de indivíduos, tanto indivíduos que eram pais, que eram mães, que estavam atuando no mercado corporativo ou que participavam de organizações sociais voltadas à questão da parentalidade, e que nós simplesmente fizemos essa primeira pergunta. 5 dias é pouco, 5 dias é muito pouco, como o próprio Deco comentou. 5 dias é o tempo que a gente curte o carnaval aqui no Brasil. A depender da cidade, 5 dias você não começa nem o pré-carnaval, né? E era o tempo que a gente tinha disponível, os pais tinham disponíveis para ficar com seus filhos recém-nascidos. Então, desta movimentação, nós criamos este grupo, que é um grupo composto somente por voluntários, tá? Então, todas as pessoas que participam doam o seu tempo, doam a sua energia, para que a gente possa desenhar ações que envolvem tanto movimentação da opinião pública, por meio de influenciadores, por meio de postagens, o desenvolvimento de pesquisas. Então, nós temos pesquisas empíricas que comprovam os benefícios da licença paternidade estendida, a opinião pública em relação ao aumento da licença paternidade e, obviamente, um comitê de relações governamentais que pleiteou, que apresentou e que está acompanhando o desenvolvimento desse projeto em ambas as casas. Então, a COPAI é o hub, né, vamos assim dizer, que a finalidade dela é fazer com que esse projeto ganhe a relevância que ele merece em cunho social e que o projeto de fato seja aprovado. Hoje nós enfrentamos um momento de muitas dúvidas em relação a isso, né? Então surgem dúvidas de todos os espectros. Então, falando da sociedade civil, muitas vezes as pessoas perguntam: tá, ótimo, mas quem vai pagar essa conta? Que é uma dúvida que o empresariado também tem. Quem vai pagar pelo período que o pai vai ficar fora da empresa? E esse custo vai ser custeado pelo próprio INSS, da mesma forma que a licença maternidade também é custeada pela Previdência Social, né, pelo INSS. Então, não há custo para o empregado, para o empregador, me desculpe. Existem dúvidas em relação a, mas e se o pai não usufruir desse benefício para o cuidado do filho? Muitas vezes as mães ficam preocupadas em qual é o real papel que o pai terá durante desses 30 dias. E a mãe pode revogar esse direito também. Se a mãe entender que o pai não está contribuindo, ele perde esse direito. Então, existem travas, existem barreiras que nós colocamos no projeto para que as mulheres sejam resguardadas e que os homens cumpram a função para a qual eles estão sendo destinados, que é o cuidado, que é o acompanhamento, que é a parceria, não só com a mãe, mas com a criança também. Então, nós temos dúvidas que estão sendo sanadas por meio de um trabalho muito objetivo, muito conciso de opinião pública, junto à opinião pública, em que inclusive envolve influenciadores, inclusive envolve o grupo em que você participa com a gente no Liga da Paternidade, que a gente vai falar um pouquinho também. Do lado dos políticos, como eu falei, nós conseguimos unir espectros antagônicos em torno de uma pauta, mas ele também tem os seus pontos de dúvidas, de insegurança, porque quando a gente fala de questões políticas, a gente vive num Brasil que infelizmente se acostumou com extremismos, então existe aquele receio com relação a como a base aliada vai entender se o deputado ou se o senador votar a favor ou contra. Então existe muito, pelo lado deles, este cuidado, né, em agradar ou desagradar a sua base aliada. E do ponto de vista empresarial, nós temos um desafio, porque ao mesmo passo que nós temos grandes empresas que entenderam a importância da licença paternidade estendida, e aqui eu vou tomar a liberdade de citar empresas que não fazem parte oficialmente da Liga, mas que já oferecem esse suporte adicional para os pais, né? Então, eu posso citar, a Google tem práticas para uma licença paternidade maior, a própria Amazon, na qual eu sou funcionário, também tem políticas específicas, a Volvo tem políticas específicas, a RD Station, a Siemens. Então, são empresas que é merecido que elas sejam citadas, porque elas estão começando um movimento que a gente espera que todas abracem essa causa também. Mas a gente está falando de um Brasil cuja a quantidade de CNPJs, 80% é composta de pequenas e médias empresas, né? Então, essas empresas também têm essas inseguranças que nós estamos, obviamente, com comitês reunindo associações como Fiesp,
como Firjan, enfim, comitês e sindicatos, para que eles compreendam os benefícios que a própria empresa vai ter, né? Porque o que a gente tem visto muitas vezes são funcionários, no caso de mulheres que quando voltam da licença maternidade são demitidas, né? Então isso traz uma insegurança trabalhista para as mulheres. Só que a partir do momento que você estende a licença paternidade para os pais também, esses pais, nós esperamos que este número de demissão pós-gestação, pós-período de gestação, diminua, porque os pais vão estar mais tempo. Se a empresa for demitir, ela vai acabar demitindo todo mundo. Homens, mulheres, pais, mães, e nenhuma empresa funciona sem colaboradores. Então, tendo esse trabalho de conscientização dos benefícios que a própria empresa vai usufruir com funcionários que voltam mais engajados, funcionários que voltam até com skills desenvolvidas nesse período que podem ser aplicadas para se tornarem mais produtivos, as empresas comecem a incentivar, como essas grandes empresas que eu citei agora há pouco. Perfeito. Inclusive, Felipe, depois eu quero trocar uma ideia contigo que está para sair, está no forno aqui, um projeto de educação parental e que conversa muito com tudo isso, que eu acho que a gente pode usar tanto para o pré, né, para não esperar que como vai ser, mas é para preparar os pais e as mães para as licenças, mas também um trabalho que possa ser feito para as empresas, né? Eu acho que a gente consegue fazer, a gente pode trocar uma ideia depois aí sobre isso. Então, a Copai já é o grupo das pessoas que estão mais próximas nessa discussão junto ao projeto, né? E aí eu tenho até uma pergunta para te fazer sobre isso. Eu vi que é como se o board member, sei lá, as 4 principais pessoas da Copai são mulheres, né? Então, assim, as posições ocupadas são ocupadas por mulheres. E foi engraçado que no primeiro momento eu falei, putz, velho, eu devia ser o pai. E depois eu pensei, caramba, velho, tem que ser sua mãe, porque são elas que precisam, né? Porque, cara, assim, para elas é muito importante isso, eu tô, assim, excluindo a importância para o pai e para a criança, mas para a mãe também é um projeto importante, né? Sim. É capitaneado pelas mães, porque, como eu até comentei no nosso bate-papo em off, elas são as que primeiro sentem o impacto da falta do tempo que o pai pode dedicar para seus filhos, né? E não são poucos os casos que a gente ouve e vivenciamos de mulheres que sofrem com puerpério, mulheres que sofrem nesse período de depressão pós-parto, né? E a gente sabe que, obviamente, existem uma série de fatores que acabam ocasionando ou potencializando quadros de depressão pós-parto. E um deles é a ausência de um companheiro ou de uma companheira ao longo do período marital, né? Então, elas acabaram capitaneando isso, porque, novamente, e aí eu vou ter que dar um passo um pouco mais pro lado social aqui, tá, Deco? A gente vem acompanhando que as mulheres estão cada vez mais se tornando chefes de casa, né? Então, elas estão cada vez mais responsáveis pela questão financeira da casa, já quebrando o paradigma das décadas de 60, 70, até a década de 80, em que o homem era o grande provedor da casa. Só que, ao mesmo tempo que você tem as mulheres assumindo esse papel de protagonismo na gestão do lar, na gestão financeira, no controle financeiro do lar, elas não conseguiram dividir na mesma medida a criação dos filhos, né? Então, elas só adquiriram mais uma responsabilidade, elas não compartilharam essa responsabilidade. E as mães não só sentem falta dos maridos, mas elas sabem que é bom para os filhos, para suas crianças, este contato com o pai, né? E como eu falei, desde 2020, que esse movimento ganhou força, ganhou tração aqui no Brasil, e muito causado também pelas redes sociais, pelo trabalho de paternidade que uma série de influenciadores, como você faz, né, de trazer não só a sua vivência, mas compartilhar vivências de outros pais, de outras realidades, isso trouxe aquele senso de a gente pode fazer mais. Por que a gente não faz mais? O que falta para nós fazermos mais? E essas mulheres acabaram movimentando um grupo maior de voluntários, de embaixadores, de porta-vozes, para que isso se transformasse de fato num projeto de lei, né? Então eu me envolvi no projeto por um convite do Leandro Ziotto, que é fundador da Fordere, que é uma consultoria voltada à discussão de parentalidades e masculinidades, e pela Camila Bruzzi. A Camila Bruzzi, ela é
não só fundadora da Coalizão pela Licença Paternidade, mas também uma das fundadoras do movimento Desconecta, que promove conscientização em relação ao uso da tecnologia pelas crianças. Então, a gente consegue ver que é uma preocupação que ela vai para além da licença paternidade, é uma preocupação com as crianças, com o social. E eu acho que não seria diferente, tá, Deco? Agora, fazendo a nossa meia-culpa como pais que somos, talvez se nós fôssemos esperar que os homens tomassem essa liderança, essa decisão, esse protagonismo no projeto, o projeto demorasse um pouco mais para sair, né? Então, talvez, eu espero que as pessoas não entendam dessa forma, mas pode soar um pouco sexista, mas ter um olhar feminino para um projeto que é tão sensível, ao mesmo tempo que ele é tão objetivo nos resultados que pretendem, foi o que nos fez caminhar até aqui, e eu tenho certeza que é o que nos fará alcançar o que a gente espera aí nos próximos dias. Não, claro, eu só tenho a corroborar com o que você falou agora, né? Assim, eu acho incrível isso e realmente a gente, tudo isso que está sendo feito, não, e no final das contas, assim, na verdade nem no final, no começo das contas, não é pelo pai, não é pela mãe, é pela criança, né? Eu acho que assim, todo o trabalho que a gente faz, certeza que todas as palestras sobre paternidade que você fala, que você dá, o que você vai... Cara, o grande objetivo é a criança, né? É a construção de uma sociedade melhor. E aí a gente vai... Por que a mãe tá lá, tá encabeçando isso? Cara, diminui sobrecarga, ela tem mais apoio. Como você comentou, puerpério, existe uma redução na depressão pós-parto também, pela presença, pelo apoio do companheiro. A questão da amamentação, que é super difícil, acho que a grande maioria das mães sofrem com a amamentação. Também é uma coisa que não tem como amamentar, mas tem como dar um apoio, ajudar na posição, acordar à noite para poder pegar o bebê no berço, colocar na posição, no peito, depois colocar para rotar, depois devolver para o berço, para poder... São pequenas coisas, são pequenas atitudes que o pai consegue fazer e nesses 2 primeiros meses, tem até um livro que minha esposa adorou, quando foi muito bom para ela e que ela terminou virando um presente para as amigas dela que engravidam, que o nome é 60 Dias de Neblina. E é literalmente isso, né? São 60 dias, os 60 dias para as mulheres poderiam ser menos, né? A neblina podia ser menor se a gente pudesse estar perto. É engraçado que eu nem tinha pensado nisso e agora quando a gente começa a conversar, as coisas começam a se encaixar. Você comentou de um livro, eu já vou até aproveitar esse gancho do livro, porque eu li um livro que mudou a minha percepção com relação à presença do pai logo nesses primeiros dias. Eu não tive licença paternidade estendida, eu trabalhava numa pequena empresa à época. O que eu fiz é o que muitos pais fazem, é juntar as férias, né? Então você acumula o período de férias ali, os 30 dias, a gente não vende férias, junta com mais 5 dias de licença paternidade para a gente conseguir ficar o maior tempo possível. Eu fiz isso nas minhas 2 gestações, né, da Helena e do Luiz Henrique. Em uma dessas gestações, eu acabei lendo um livro chamado O Novo Papel do Pai, que é um cientista, eu não me lembro qual é a nacionalidade dele, mas ele não é brasileiro, ele é estrangeiro, chamado Paul Rayburn. O Rayburn é Raeburn. E é um livro muito bom, porque ele traz conceitos biológicos da importância da presença do pai. Não só para a concepção, não só para a questão dos genomas e do XY com XX, não. Ele diz com relação à carga hormonal, à carga emocional no desenvolvimento do feto. E eu acredito que é um material que corrobora com o nosso intuito, porque nós não estamos falando somente para que a gente, de alguma forma, esteja equilibrado com as demandas das mulheres. Isso, obviamente, a presença masculina facilitaria até a volta delas para o mercado de trabalho, porque muitas acabam desistindo voluntariamente da sua carreira para cuidar dos filhos, né? Enquanto muitas vezes a carreira do homem não sente impacto nenhum, não sente abalo nenhum. Então, é importante ter esse estofo científico, né? Ter essa base científica que corrobora para que o nosso projeto quebre essas barreiras, quebre essas dúvidas, essas inseguranças que tanto a sociedade civil quanto os políticos e principalmente o empresariado ainda tem. Cara, anotei já aqui
terminando a conversa, eu vou procurar esse livro, viu? Porque Muito bom, recomendo. pode ser empírico, mas a gente precisa entender. E eu acho que quanto mais a gente conseguir vincular o estudo científico à realidade, a gente consegue ter um poder maior de convencimento, né? Porque com certeza ele vai falar sobre presença real, aprendizado, fortalecimento emocional, apego seguro, vínculos, né? Desde o primeiro momento, do primeiro minuto, aquela coisa toda. Que legal, velho, que legal, que legal. Muito bom conversar sobre isso. E é bom porque às vezes eu cheguei agora nesse papo com vocês, nessa participação, mas era uma coisa que sempre me tocou, e às vezes eu me sentia só nessa discussão, sabe? E perceber que tem pessoas junto comigo e que eu posso ser também alguém a levar essa mensagem para que outras pessoas venham, e não porque querem os 60 dias de folga, né, mas porque entendem da importância desses 60 dias, cara, é um negócio que realmente é transformador e que já me faz feliz poder de alguma forma, mesmo que pequena, ajudar esse projeto a ser mais divulgado. E aí, uma coisa que eu vou te perguntar também, assim, a gente até já falou sobre isso, mas essa questão da licença, não é a licença em si, os 60 dias, ou 30 dias, ou quanto ele for, mas existe uma questão de reflexo em economia, em sociedade, que eu acho que também tem alguns estudos ou até exemplos fora, né, que comprovam também isso. Tu consegue trazer algum exemplo para a gente, alguma situação sobre isso? Eu vou trazer nos termos gerais, tá? Por que eu digo isso? Beleza. Porque existe uma série de estudos, não só realizados pela própria Popeye, mas estudos que foram realizados por institutos independentes que provam, por exemplo, que a maior parte das pessoas que têm problemas com drogas sentiram falta da presença ou masculina ou feminina, ou do pai ou da mãe, ao longo da sua infância e adolescência. E quando eu digo sentiram falta, não é só da ausência, mas às vezes tiveram a presença física, mas não é emocional, porque o pai ou a mãe eram ausentes, eram violentos, eram abusivos, e muito disso vem também dessa carga que não vamos florear aqui a realidade. É uma carga que gera estresse, é uma carga que gera um cansaço físico, um cansaço emocional, e por isso que ela deve ser compartilhada, porque não é justo que isso seja delegado somente às mulheres. Mas pessoas que que têm mais propensão ao uso de drogas, além das questões biológicas, apontaram problemas no relacionamento entre pais, com pais, com mães, pessoas que têm o acompanhamento, que se sentem seguros no relacionamento com os seus pais, com as suas mães, apresentam menos taxas de depressão. Não é que isso elimina a depressão, mas são as pessoas que têm menos taxa, menos propensão a ter depressão ou a ideações suicidas, né? Nós estamos falando de melhoras na própria violência urbana, porque pessoas que acabam no mundo da violência, né, elas muitas vezes não tiveram uma base familiar sólida, que lhe garantisse segurança emocional, física, segurança que é da pessoa poder saber com quem contar. Eu estou trazendo isso de forma muito genérica, Deco, porque são números muito específicos de institutos muito específicos, mas como eu falei, Claro. o meu intuito é que as pessoas que estejam nos assistindo hoje possam sair daqui e busquem essas informações, né? Procurem esses dados, porque são dados muito interessantes, muito importantes. E, novamente, quando a gente fala de pessoas que crescem com a presença do pai, com a presença da mãe, se tornam pessoas mais seguras desenvolvem no futuro, lá na frente, em profissionais melhores, então aumenta a produtividade no trabalho, aumentando a produtividade no trabalho, provavelmente aumenta-se a taxa de consumo que essa pessoa vai ter acesso, a pessoa vai consumir mais, vai consumir produtos diferentes, vai consumir viagens, vai consumir estudos. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é derrubando uma pedrinha numa linha de pedras de dados, né? Pedras de aquele jogo de... me fugiu o nome agora. De dominó. Uma pedrinha num jogo de dominó que vai derrubar uma série de outras, que uma vai acabar derrubando outra, que vai culminar numa sociedade melhor como um todo. E, novamente, nós tivemos na semana passada o lançamento da exposição. Nós fizemos uma exposição
ai meu Deus, não fugiu o nome, lá no Congresso, Centro de Exposição Mário Covas, né? É uma ala de exposição Mário Covas lá no Congresso, onde nós fizemos a exposição Pai Presente. Nós convidamos homens a tirarem fotos deles participando deste período de 30 dias com seus filhos. Ficou uma exposição linda. E uma das pessoas que falou no lançamento dessa exposição foi a embaixadora da Suécia. E ela trouxe informações, trouxe dados, compartilhou o quão benéfico foi para a sociedade sueca quando eles mudaram, obviamente, na linha do tempo, né? A mudança não é imediata, não é pontual, mas o quanto melhorou nos indicadores sociais da Suécia uma licença paternidade que seja alinhada com a licença maternidade. Ou seja, dados estão por aí, a gente consegue encontrar, a gente consegue comprovar, inclusive a própria Copai tem dados que a gente confirma que 92% da população pesquisada é a favor de uma licença paternidade aumentada, uma licença paternidade ampliada, e agora nós só precisamos, de fato, usufruir desses benefícios, né? Porque nós ainda não tivemos acesso de forma massificada, como eu falei, empresas que são empresas cidadãs até oferecem benefícios adicionais para seus colaboradores, mas de uma forma massificada como sociedade a gente ainda não experimentou, a gente só está tateando aquilo que a gente tanto deseja. Massa. Felipe, então, para a gente já ir caminhando aqui para o final, o que é que a gente pode esperar agora, assim? Quais são esses próximos passos do que vai acontecer para que a gente possa, para que as pessoas que agora estão sabendo o que isso significa e o que elas possam começar a acompanhar. E por onde elas podem acompanhar isso? Legal. Primeiro, eu peço para que todos acompanhem, entrem no nosso site ou acompanhem pelas redes sociais o trabalho da Copai, que é a Coalizão pela Licença Paternidade, pelo aumento da licença paternidade. Então, se vocês forem procurar no Instagram, que hoje é o nosso principal canal de trocas com a sociedade, é o @Copai, COPAI, e por lá nós estamos compartilhando uma série de informações justamente para movimentar a sociedade. O que nós queremos? Que a sociedade, que nós, como um todo, cobremos das pessoas responsáveis pela aprovação desse projeto, que este projeto seja aprovado, seja pautado e seja aprovado. Então, dentro do próprio site e no Instagram da Copai, existem links com a lista de deputados e senadores que estão envolvidos com essa decisão, que estão envolvidos com a Comissão da Justiça e Cidadania. Então, é importante que a gente faça essa cobrança pública, marque esses políticos, mande os e-mails para esse político. Então, nós estamos fazendo um trabalho massivo de comunicação para que a sociedade saiba quem cobrar em relação a essa pauta. E, inclusive, se o seu candidato, a sua candidata, não estiver fazendo parte dessa comissão, mas é uma pessoa que foi eleita com pauta na família, com pauta em benefícios sociais, com pauta em emprego, empregabilidade, cobre o seu candidato também, porque essa é uma pauta que afeta a todos de forma positiva. Em paralelo, nós temos um grupo que o DECO faz parte, chamado Liga da Paternidade. O que é a Liga da Paternidade? É um grupo de pais e mães que são influenciadores, que trabalham com esses conteúdos já nas redes sociais e que podem compartilhar e influenciar que as pessoas tenham um acesso maior a essas informações. Então, é um grupo que conta, além do Deco, além de mim, além do próprio Leandro Ziotto, que eu comentei, com o Marcos Pianges, que é uma sumidade quando falamos de debate, de conversa sobre parentalidade. Nós contamos com o Humberto Baltar, que é o fundador do grupo Pare Preto Presente. Temos pessoas que integram o Papo de Homem. Então, existem uma série de formadores de opinião que estão dispostos a aproveitar a sua rede de influência, aproveitar a sua audiência para conscientizar sobre esse projeto de lei. Então, acompanhem esses pais. Se vocês virem aí comunicações massivas que são feitas como se fosse uma grande explosão, todo mundo solta ao mesmo tempo, é porque nós estamos organizando, nós estamos orquestrando, de fato, essa movimentação pública para que a gente possa fazer o barulho e isso chegue até os decisores legislativos. E você que trabalha numa empresa, você que trabalha numa organização e tem essa liberdade, sente essa segurança de conversar com o seu líder de pessoas, líder de RH, com o seu próprio chefe direto, converse sobre isso também. É importante que a própria organização, que a iniciativa privada, veja isso como um benefício e não como um custo, e não como uma oneração em relação aos seus trabalhadores, né? Então, toda a movimentação para que o projeto seja aprovado
e não que sejam criadas barreiras, vai ser muito importante. E a gente vai ver o valor disso, Deco, não hoje, ou não em julho, quando, se Deus quiser, o projeto for aprovado, mas na linha do tempo, daqui a 5, 10, 15 anos, quando nós tivermos pessoas que falem, meu pai pôde ficar comigo nos primeiros 30 dias da minha vida. Fiquei até arrepiado agora, velho. É demais, velho. É um sonho. Realmente pra gente que vive, que essa esse sentimento, essa vontade de fazer um mundo melhor para os nossos filhos, é algo que nos norteia, né? Pensar nisso e eu vi, cara, quando você fala isso, eu já tava pensando assim, cara, talvez não seja Maria, será que eu vou ter outro filho ainda? E será que eu vou ter isso? Hoje eu empreendo, então um pouco diferente, mas é claro que para a galera que trabalhar comigo, isso vai ser, mesmo que não seja lei, vai ser uma opção para os pais já, sabe, assim. Mas que a gente possa realmente, sim, e ouvir isso e que a gente, daqui, como você falou, daqui a alguns anos, a gente tenha a certeza que a decisão foi certa, porque a gente vai ter o reflexo disso na sociedade que a gente vive, né? É, então, cara, primeiro te agradecer por essa aula hoje aqui. É, eu já tenho alguns links e os sites e as informações, a maior parte das informações, em todas as nossas postagens e o vídeo que vai para o YouTube, o que vai para o Spotify, os links da bio. Durante esse período aí, com certeza, todos eles estarão presentes para que as pessoas possam ter acesso a isso. Eu quero ver contigo o que a gente pode liberar para todo mundo. Reforço a minha disposição para fazer o que for preciso, né? Se for para gravar conteúdo, para criar conteúdo, para fazer collab, se precisarem de mim de alguma forma presencialmente, aqui no Nordeste, que eu sei que tem menos pessoas participando mais de perto do projeto, quero me colocar à disposição porque eu entendo quão bonito é esse projeto, sabe? Quanto amor está sendo colocado nele, e isso para mim é algo que realmente me motiva, e é como a minha postagem de hoje foi sobre isso. Eu falo assim, cara, eu preciso que qualquer pai que passe por mim saiba que é possível amar o filho como eu amo a minha filha, né? Então, eu sei que isso é uma forma de amar também, né? Então, assim que a gente... Não, desculpa, Alex. O que eu ia comentar é que toda a voz é extremamente importante para a gente, principalmente nesse momento que nós estamos na última milha, né, no last mile, para que o projeto seja aprovado. Então, quem puder assinar, ser o signatário da COPAI, o site é coalizãolicensapaternidade.com.br. O Instagram eu já deixei, @Copai. Compartilhe com as pessoas, faça barulho. Vocês verão muitas postagens de pais anônimos como eu, né? Eu digo que eu sou um pai anônimo, mas pais famosos como Lázaro Ramos, como Vera Iaconelli, que é uma grande escritora e é embaixadora da COPAI, Samara Felippo, que também entrou, abraçou a nossa causa. Então vocês verão perfis totalmente distintos, unidos pela mesma causa. Famílias progressistas, famílias cristãs, pessoas de direita, pessoas de esquerda, pessoas que não são pais, não são mães, tá? Nós temos muitos signatários, muitos voluntários que não são pais, que não são mães, mas que entendem que é um movimento que nós estamos fazendo agora, e reforço, o resultado é uma colheita, nós não vamos colher amanhã, mas é um resultado que vai vir ao longo do tempo, como hoje a gente vê benefícios, por exemplo, de ações afirmativas, como nós vemos benefícios da própria licença maternidade, né, porque também não era um benefício que existiu ao longo de toda a nossa história. Então essas ações levam tempo, mas precisa ser dado o primeiro passo. E o que nós queremos aqui é só que esse primeiro passo seja dado com a maior segurança possível. Show. Aí, Felipe, eu queria que tu também fizesse a tua propaganda, porque, bicho, quando eu abria lá o teu Linktree, tinha, acho que, sei lá, uns 50 links. Eu faço, cara, como é que eu vou falar sobre tudo isso? Cara, o que é que Felipe fala, também faz? Eu sei que já falou no TEDx, fala já palestras inúmeras, vários podcasts. Como é que a galera te encontra? Sobre o que você pode falar? Mas fala pra gente aí, faz também a tua propaganda, velho. Legal. Obrigado por esse espaço, então. Eu vou contar um pouquinho de como eu cheguei no mundo da paternidade, discutir sobre isso. Como eu falei, eu sou pai da Helena, de 10 anos,
do Luiz Henrique, de 8 anos, e a minha história é dividida em 2 partes, cada uma relacionada a uma das gestações. A primeira é que eu pouco acompanhei a gestação da Helena, minha filha mais velha, e eu pouco acompanhei, enfim, era tudo muito novo, tanto para mim quanto para minha esposa, mas uma data me marcou muito, que foi quando ela comemorou o primeiro ano, porque no dia do aniversário dela, dia 27 de abril de 2016, eu não estava em casa, eu estava trabalhando. E aquilo me marcou demais, e eu prometi para mim mesmo, naquele dia que eu falei assim, é uma sensação que eu não vou passar de novo, não quero passar de novo. Na segunda gestação, eu consegui estar um pouco mais próximo da concepção, de todo o acompanhamento do Luiz Henrique, e o Luiz Henrique é uma criança autista, ele está dentro do transtorno do espectro autista. Então, obviamente, nós só descobrimos isso, só foi diagnosticado após o nascimento dele, né? Nós diagnosticamos, ele tinha 1 ano e meio. Mas eu mudei toda a minha carreira para que eu pudesse passar o maior tempo possível com os meus filhos. Decisões de carreira, de vou trabalhar nessa empresa ou naquela empresa, elas foram direcionadas, foram orientadas por qual que vai me oferecer as melhores condições de acompanhar os meus filhos. Então, eu mudei para usar uma palavra da moda, eu mudei o meu mindset, né? Para que eu pudesse, de fato, ser um pai presente em tempo integral e que isso não atrapalhasse a minha carreira, e graças a Deus está dando certo. E durante a pandemia, eu criei um canal chamado Pod Pai, calma, não é o Pod Pá, é o Pod Pai, em que eu trazia, eu assistia vídeos, filmes infantis, né? Então, filmes da Disney, da Pixar, da DreamWorks, e eu trazia lições daqueles filmes não para as crianças, mas para o mundo adulto, principalmente para o mundo corporativo. Então, daí eu fui convidado a falar num TEDx, então gravei um TEDx no Rio Grande do Sul, gravei um TEDx em Santa Catarina, falando justamente sobre como eu consigo tirar lições corporativas assistindo filmes com os filhos, e nesse meio tempo, criando conexão com eles, porque eu poderia, enquanto meus filhos assistiam, por exemplo, Procurando Nemo, ou assistiam Meu Malvado Favorito, eu poderia estar no celular zapeando lições de coaching, de como influenciar pessoas e fazer amigos no celular. Mas eu escolhi aprender tudo aquilo assistindo aos filmes. E a gente criava uma conexão, porque eu conhecia os personagens, eu sabia as músicas, eu sabia as cenas, eu imitava os personagens. E meus filhos ficaram maravilhados. Então, ao mesmo tempo que eu criava aquele laço com eles, aquela conexão genuína, eu também tirava lições que eu comecei a compartilhar com os pais, mas lições sobre liderança, networking, gestão de pessoas, sobre burnout, saúde mental nas empresas, sobre planejamento de carreira. Então, todas as lições, e eu gravei pílulas de vídeos, gravei vídeos a respeito disso, usando como base os filmes infantis. É um projeto que hoje está um pouco adormecido, né? Então a minha carreira tomou outros caminhos, mas com grande desejo, grande anseio de voltar o mais rápido possível, porque eu sinto falta de produzir e eu sei que as pessoas sentem falta de consumir também. Legal, até por coincidência, eu comecei uma série, porque eu fui para Disney com a minha filha agora recentemente, e eu disse, cara, eu preciso aprender alguma coisa com isso, não dá para simplesmente ir para lá e, né? E aí eu fiz, não tão belo quanto você, o trabalho, mas eu pegava alguma lição do filme e fazia como se fosse uma poesiazinha que trouxesse alguma reflexão sobre a ótica da parentalidade, né? Então são pequenos vídeos dos filmes, dos desenhos que a gente passou por lá. Até agora só foram acho que 4, mas acho que a gente tem uns 15 para fazer. E aí vai indo aos poucos. Depois eu vou te mandar um, pelo menos dizer assim, ó, tá bonzinho, tá bonzinho. Então, vamos conversar assim, porque eu acredito que as animações elas têm uma dádiva que elas conectam adultos e crianças da mesma forma, porque todo adulto foi criança um dia, e as animações tinham esse lado lúdico nosso, né? Então eu sempre digo assim, se você parar para assistir Procurando Nemo, você pode achar a Dory um personagem bobinho, mas eu acho a Dory uma pura lição no mundo corporativo, porque a Dory ela faz networking com uma série de influenciadores, uma série de stakeholders para alcançar o objetivo, que é encontrar o Nemo, e ela se capacita tecnicamente, porque a Dory fala baleiês. Falar baleiês... E se desafiando toda hora para poder lembrar das coisas. Exatamente. Então, falar baleiês é o equivalente hoje a você dominar a IA. O que eu estou dizendo, assim, é uma capacitação que pode te levar, ou pode atrasar o seu processo, o seu progresso, ou pode adiantar o seu progresso.
E é só uma das lições. Então, falo que o GRU, do meu malvado favorito, nos traz uma lição enorme para discutir desemprego, para discutir insegurança masculina, porque ele divide isso com as filhas. E são coisas que, se a gente senta para assistir com as crianças, passa Quando eu fui batido. falar de GRU, eu falei sobre adoção, né? Que aí também tem a questão. Mas é muito, muito legal. Que bom, que bom. E assim, a cabeça explode, né? Então eu tenho vídeos falando desde, como eu comentei aqui, Procurando Nemo, meu malvado favorito, até falando sobre modelos de paternidade nos Vingadores. Como a gente tem dentro de um grupo de super-heróis modelos de paternidade totalmente distintos. Mas fica para um outro bate-papo, Teco. Me convida que eu volto aqui para... Eu acho que eu já até estou criando um tema para a gente conversar até com outros pais sobre essas coisas todas aí, velho. Bicho, muito obrigado. Uma alegria enorme ter você aqui com a gente. Uma alegria enorme minha poder participar disso novamente. Assim, acho que eu vou falar disso acho que todos os dias, até que a gente consiga é, fazer com que isso literalmente aconteça, né? Mas obrigado por compartilhar tanta informação, tanta verdade e tanta coragem que vocês precisavam ter para começar tudo isso e para dar continuidade, para não desistir, porque não é fácil. Mas muito obrigado. Esse programa vai ao ar já na próxima semana, então desde a segunda a gente já vai começar a botar para moer aí as coisas e pode contar com as informações e com todos os pedidos aí que a gente vai fazer um negócio Legal. valer e conto com você também, conto comigo. Se eu puder Vamos deixar juntos. só um último recado Por para a favor. audiência que está nos assistindo. Eu queria parabenizar todos os envolvidos com a Copai. Como eu falei no começo, são todos voluntários, são todas pessoas que destinaram seu tempo, seu esforço, sua energia, seus contatos, né? Nós colocamos a nossa rede de contatos à disposição da Copai, porque a Copai não tem ganho nenhum em relação a isso. Não existe uma associação CNPJ com incentivos fiscais por trás. Isso é simplesmente uma reunião de pessoas que querem fazer a mudança. Então, queria deixar meu agradecimento, meus parabéns a todos que apoiam a Copai, não só os indivíduos, mas as empresas que apoiam também. Nós temos o apoio de empresas, todos que são signatários, e conheçam o nosso trabalho, nos ajudem. Nós estamos aí nos últimos 100 metros, 200 metros de uma longa maratona, né? Então, todo ânimo, todo esforço, todo fôlego vai nos fazer muito bem. E eu tenho certeza, mas tenho certeza que nós seremos gratos pelo movimento que está acontecendo agora, daqui a alguns anos. Show. Muito obrigado, de coração. Obrigado a você, Deco. Foi massa, velho. Até a próxima e que seja muito em breve. E quando for em São Paulo, vou marcar para a gente se conhecer pessoalmente. O convite está feito e da minha parte já está aceito também. Filipão, meu irmão, velho, que papo, que alegria ter você com a gente hoje. Obrigado por compartilhar tudo com tanta verdade e coragem. Realmente, o programa foi incrível. E como sempre, eu gosto de fazer aquele encerramento. Hoje, a gente falou de licença paternidade, mas no fundo, o tema é outro. O tema é ser presença. Presença que transforma, presença que acolhe, presença que cria vínculo e que não se mede em dias, mas em memórias. Porque ser pai não é uma condição simplesmente biológica, é uma escolha cotidiana. Como eu sempre digo, ter um filho é bem diferente de ser pai. É estar ali no primeiro banho, mas está no segundo, no 10º, no 1000º também. Na primeira madrugada, no primeiro susto, no primeiro sorriso, na primeira gargalhada. A gente precisa parar de tratar o pai como um figurante. No começo da vida dos filhos, durante a vida dos filhos, 5 dias de licença não dão nem para aprender a trocar a fralda direito. Muito menos para aprender a cuidar com afeto, com entrega, com verdade do seu filho. E mais importante do que aprender é se vincular, criar vínculos. Porque o bebê precisa do cheiro, do colo, da voz do pai. E o pai também precisa daquele bebê para sentir na pele o que é criar um laço, que não se desfaz nunca mais. Por que a responsabilidade deveria ser só da mãe? Porque o sistema ainda trata o homem como um ajudante. Ser pai é estar inteiro, desde o começo. A pergunta que fica é: quantas infâncias mais a gente vai precisar deixar passar até entender que o pai precisa ser presente desde o início, e isso não é um luxo
é um direito. Seja uma referência para o seu filho, não só um provedor. O que você vive, com verdade, seu filho carrega como missão. Pai tem que viver o começo, porque é no começo que a confiança nasce. Um pai que cuida no início, cuida para o resto da vida. E a gente precisa de um Brasil onde o cuidado seja um direito e uma responsabilidade compartilhada. 5 dias não bastam. Presença cura. E se 30 dias é só o começo, faz parte. Que sejam 45, que sejam 60. Valeu, galera. Até o próximo Fala Papito. Vamos junto nessa luta. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá. E cuide de quem cuida. Valeu. Fala, papito. Papai, papai, eu muito te amo. Papito, fala, papito.